Vamos começar, como sempre, pedindo a intercessão da Nossa Senhora, para que ela nos ajude a gerar o melhor conhecimento disso tudo, para que seja proveitoso para a gente, né? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Então vamos lá. A gente vai falar sobre. Ai, meu Deus, aqui. A gente fala sobre o cisma donatista, né? O que foi o cisma donatista? Os personagens que estavam envolvidos nessa controvérsia. E o tempo histórico e tudo que a gente tirou disso aqui, né? Tudo que a Igreja Católica tirou dessa controvérsia, né? Enfim, se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar aí no chat da Cal. Se possível for, também sobe aí pra perguntar por voz, que eu respondo também. E é isto, né? Vamos lá. Primeiramente, a gente começa pelo começo, obviamente. Donato, né, o donatismo, né, ele vem de Donato, né, que foi um bispo. Ele foi um bispo de. O pessoal fala que ele é de Casa Nigra, né, que é a região da África, né. Mas ele era bispo na Numídia e posteriormente ele foi bispo de Cartago, né. Ou seja, ele era o primaz da Igreja da África, né, porque a Igreja de Cartago era a igreja primaz, né. Dela saíam vários bispados menores, né. Então, essa controvérsia aqui, ela começa no início do século IV e ela só vai ter fim lá no século VII com a ascensão dos islâmicos, né. Depois da ascensão do islamismo, a gente não vai mais ouvir falar dos donatistas. Eles não vão ter mais. A gente nunca mais vai falar de ninguém do partido de Donato, né. Enfim, e o que Donato sustentava, né? Qual que era a ideia dele? Ele falava que a igreja ela não podia perdoar e admitir pecadores e que os sacramentos, como o batismo administrado pelos traditores, eram inválidos. O que são os traditores? Em tempos de perseguição, principalmente na perseguição que teve nesse momento aqui do século IV, que é a perseguição de Diocleciano, né? Alguns historiadores dizem que ela é até pior que a perseguição de Nero, porque os imperadores romanos, quando eles perseguiram os cristãos, eles diziam que os cristãos tinham que ser mortos, né? Se fossem pego, se fossem pego professando a fé publicamente, sabe? Já no caso de Diocleciano, não, ele mandava buscar os cristãos, buscar em casas, buscar se eles tinham livros sagrados. Era realmente um caça aos cristãos, né? Enfim, então nesse sentido vai surgir os traditores. O que são os traditores, né? São pessoas que em tempos de perseguição negaram a fé, bispos ou fiéis, que em tempos de perseguição negaram a fé e entregaram documentos da igreja, né? Entregaram os escritos sagrados, entregaram a Eucaristia, entregaram diversas coisas, entregaram até os próprios amigos, né? Em tempos de perseguição para tentarem poupar a própria vida, né? Só que o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, eles eram fiéis, mas muitas vezes eles eram bispos, né? E aí, o que fazer? Eles tinham direito a continuar sendo bispos depois do fim da perseguição? Então é justamente isso aí que vai entrar. Donato vai sustentar que não. Que esses bispos, essas pessoas, esses fiéis, não tinham o direito de serem readmitidos na Igreja Católica. Nem com penitência, nem com nada. Eles negaram a fé, eles não tinham mais esse direito, né? Em oposição à crença da igreja romana na época, era de que os traditores poderiam voltar ao corpo ritualístico e ministrar os sacramentos desde que o fizessem seguindo o ritual correto, sem a necessidade do rebatismo ou da reordenação. Na verdade, faltou um detalhe aqui. Donato defendia que se esses voltassem à Igreja Católica, contudo, eles deveriam ser rebatizados. Ou, se fossem bispos, reordenados. Eles deveriam receber um novo batismo, né? O que para a Igreja Católica Romana era um absurdo. A Igreja Católica Romana, ela foi uma das primais em defender a validade do batismo, independente da dignidade de quem batiza, entendeu? Porque por um tempo teve também a dúvida de, eu fui batizado por um bispo que é herege. E aí, meu batismo conta? A Igreja Católica Romana defendia que contava sim, né? Isso foi um... Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp só pra não ficar fazendo... Isso foi algo que é antes de Donato, essa briga, inclusive, foi com o Papa Estevão e o São Cipriano de Cartago, né? São Cipriano de Cartago defendia o rebatismo. E ele falava que isso era até comum nas igrejas. Só que o Papa da época, que era Santo Estevão, interveio e disse que isso era um absurdo, que isso nunca foi ensinado na Igreja Católica Romana. E aí São Cipriano argumenta que o catolicismo ele é maior que a Igreja Católica Romana.
A tradição católica, ela é maior do que a tradição romana, né? E o Papa fala que ele é o bispo de Roma, portanto ele deveria ser obedecido. E São Cipriano de Cartago vai argumentar de novo que São Pedro nunca pediu supremacia, né, uma ditadura dos bispos, né? E aí, beleza, ficou nesse disse-me-disse, e contudo, posteriormente foi feito um concílio na África, onde a Igreja Católica Romana, a opinião dela saiu vitoriosa, né? E o rebatismo foi proibido. Mas beleza, ficou só por isso. Contudo, agora com o donatismo, ele vai defender a mesma coisa, que esses bispos devem ser reordenados. Como ele era bispo de Cartago, ele continuava muito influenciado por esse pensamento de São Cipriano de Cartago, de que os bispos, os bispos, os fiéis que retornassem à Igreja Católica depois de alguma heresia, depois de saírem da fé, apostasia, eles deveriam ser rebatizados, né? E claro, para a Igreja Católica Romana de novo, isso era um absurdo. Isso nunca foi uma tradição romana, e para a Igreja Católica Romana, que se via como a mãe de todas as igrejas, algo que fugisse da tradição dela mesma, ela via como algo que estava sendo inventado, né? Enfim, então, nesse momento a gente entende o seguinte: Donato defendia que os bispos que retornassem à fé, né, porque traíram a igreja, seja por negaram a fé, entregaram documentos, etc., eles deveriam ser reordenados ou ir rebatizados, né? E o fiel, a mesma coisa. Se ele voltasse à fé, ele deveria ser rebatizado. E aí a Igreja Católica Romana vai entrar nisso aí dizendo que isso não existe, né? Então, em 300, voltando aqui, né, só para pegar esse contexto dos traditores, em 303, para ser mais específico, Diocleciano, ele faz o seu éxito contra os cristãos e inicia provavelmente a maior perseguição do cristianismo, que foi a perseguição de Diocleciano. Vários mártires que nós temos na Igreja Católica que são muito conhecidos são da época de Diocleciano, Santa Luzia, São Cosme e Damião, né? São todos mártires dessa época, sofreram a perseguição de Diocleciano. Enfim, então é nesse contexto de os traditores, pessoas que negaram a fé ou entregaram documentos aos próprios amigos ou então entregaram a Eucaristia, né? Enfim, aí então, posteriormente, a gente vai ter o Concílio de Cartago. Perdão, o Ceciliano de Cartago. Ceciliano de Cartago, ele é o seguinte: depois que Mensúrio morre, que era o bispo de Cartago, em 311, veio alguém assumir o lugar dele. Donato queria assumir esse posto, certo? Só que ele não foi colocado lá como o primaz da África, e sim Ceciliano. E Ceciliano foi colocado lá como primaz da época, e então Donato disse que Ceciliano, ele era um tradutor, ele já havia ele já havia abandonado a fé e agora voltou à igreja. E que ele deveria ser rebatizado, e que tampouco ele deveria ser bispo, inclusive o primaz, né? O primaz não, porque ele era um traditor. Isso nunca conseguiu ser provado exatamente, né? Mas ficou por muito tempo aí nessa parada aí, porque Donato falava isso à torta e à direita, que ele era um traditor, e que ele não podia ser o bispo primaz da África, né? Então a igreja se dividiu, porque Donato, ele vai colocar um bispo chamado Manjuro, se eu não me engano. É... acho que é Manjuro mesmo. Majorino, perdão. Ele vai colocar um bispo chamado Majorino no lugar dele e vai dizer que ele sim é o verdadeiro bispo, né? E enfim, graças a isso vai iniciar um cisma na igreja. Pessoas que eram a favor de Ceciliano na África e pessoas que eram a favor de Majorino, que estavam dentro do partido de Donato, né? Que acreditavam que realmente Ceciliano era um tradutor e, portanto, não podia ser bispo, né? Não o primaz. A sua nomeação como bispo enfureceu Donato, que realizou um cisma. Os partidários de Donato defendiam que Ceciliano era um tradutor. E ele foi ordenado pelo bispo Félix. E, inclusive, isso aqui é muito interessante, porque um bispo, quando ele era ordenado, ele tinha a sanção de outros bispos que já tinham sido ordenados anteriormente. Então, um bispo simplesmente não subiu ao poder aleatoriamente, né? Um bispo vinha confirmar ele, um outro bispo de outra região e tal, justamente para mostrar essa união da igreja, essa comunhão, né? Enfim. E então o bispo Félix de Aptagunta, o qual também foi acusado pelos donatistas que são um traditor e que sua ordenação era inválida. Então ele ordenou o bispo Ceciliano como primaz de Cartago, né? E depois Donato falou que Félix também era um traditor. E depois ele ia falar que até o Papa era um traditor. O bicho era muito cabuloso. Qualquer um que negava ele era um traditor. Meio que era assim. Enfim, e ele coloca Majorino no seu lugar, né? Dizendo que ele era o primaz verdadeiro. Então a igreja estava dividida nesse momento. Pessoas concordavam com Ceciliano e outras pessoas estavam unidas a Majorino, no partido de Donato. Todo mundo tá entendendo até aqui? Alguma dúvida? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Mas até então acho que tá simples. E, claro, a gente vai falar também agora do Constantino Magno, né? O Constantino Grande, para alguns, né? São Constantino.
Ele tá envolvido nessa. A gente vai ver aqui o donatismo, como é que é o nome do outro? Acho que é Marcion, não. Donato e tem outro também. Também foi um herege, só que ele já era romano, né? Aí ele falou que ele era o bispo de Roma e pronto. Do nada. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele brigou com o Papa Cornélio. Enfim, esquece. Mas é muito parecido eles. Enfim, nesse contexto a gente tá inserido o Constantino Magno, né? O Constantino Grande, ele havia derrotado Magíncio, né, e se tornado imperador agora de toda Roma. Toda Roma ocidental agora estava na mão de Constantino, né? Pra quem não sabe muito, nessa época o Império Romano ele era dividido, né? Ele era dividido em quatro partes praticamente. Tinham quatro imperadores, tinham quatro Césares governando Roma, né? Tinham dois Césares orientais e dois Césares menores de cada lado também. Enfim, Constantino derrotando Magência, ele se torna o imperador de todo o Império Romano Ocidental. O Império Oriental estava na mão de Maxente, se eu não me engano. Se eu não me engano. Enfim. Então a Igreja Romana, a Igreja Romana não, perdão, a Roma, né, o Império Romano, ele era dividido dessa forma. E o Constantino, ele estava ascendendo ao poder para se tornar senhor de toda Roma, né? Do Oriente e do Ocidente. Enfim, quando ele subiu ao poder, ele acabou com a perseguição que estava instaurada, né? Justamente por causa da visão que ele tem, né? Constantino, na foto aí que eu coloquei, vocês podem ver. Constantino, a atração conta que ele teve uma visão, né? Ele olhou para o céu e viu o símbolo Chi-Rho, né? Que é aquele símbolo, as iniciais de Cristo, né? Em grego, e aí ele, com uma cruz, e aí ele fez aquele símbolo lá em todos os escudos e tal, e se tornou inclusive o símbolo do Império Romano pós-Constantino, né? Enfim, e aí Constantino se torna cristão, é um imperador cristão, um imperador católico, e ele vai promulgar um édito impedindo a perseguição dos cristãos e permitindo uma liberdade para eles e para várias outras religiões, na verdade, né? Contudo, aí a gente vai ver ele atuando com a igreja católica, né? Vamos ver o que ele estava fazendo com a igreja católica. Enfim, qual era a função eclesiástica de Donato naquela época? Donato era bispo. Donato era bispo de Cartago. Cartago não, perdão, ele era bispo da Númidia. Perdão, ele era bispo da Numidia. Né? E aí ele queria ascender como bispo de Cartago, mas não colocaram ele, colocaram o Ceciliano, né? E ele acusou o Ceciliano de ser um traidor. Enfim, continuando, o São Constantino Magno, ele vai isentar clérigos da Igreja Católica. A gente vai ver ele se aproximando muito com a Igreja Católica. Só que no livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele coloca assim que Constantino isentou clérigos da Igreja Católica, isso na região da África, né? Da qual Ceciliano é presidente. Então Constantino reconhece Ceciliano como primaz da Igreja Católica na África. É, também escreveu enviando também uma ordem para Ceciliano, dando vários recursos para ele, né? E dizendo que se ele precisasse, ele podia pedir mais. Né, e Constantino estaria para ajudar. E Constantino não ajudou só a igreja na África, Constantino estava disposto a ajudar toda a igreja católica. Enfim, a gente vai ver isso aí mais de perto. Os donatistas, vendo isso, apelaram ao imperador, que ele levou a questão ao bispo de Roma. Então, os donatistas, vendo que o Constantino estava a favor do Gui Ceciliano, eles foram explicar para o Constantino que não, pô, não é assim. Ceciliano, na verdade, é um traidor. Ele não é bispo de verdade, você se confundiu, né? E aí, Constantino, muito sábio, o que ele fez? Ele falou: então, para o seguinte, então eu vou mandar para o bispo de Roma. Constantino conhecia as tradições e as leis eclesiásticas da época. Ele nunca fez nada inventando. Então, quem fala que Constantino mudou a igreja, fundou a igreja, cara, isso é uma loucura. Constantino nada era mais do que a ovelhinha mais poderosa da igreja. Somente, mas ele ainda estava completamente submisso aos bispos da igreja, principalmente ao bispo de Roma, né? Então, nesse caso, assim que os donatistas levaram esse caso para o Constantino, apelando a ele, ele disse que levaria ao bispo de Roma. E ele manda uma carta ao bispo de Roma, o qual eu peguei aqui a citação de Eusébio de Cesareia. E ele diz para o bispo de Roma que ele deveria julgar esse caso. E aí ele diz: Vossa firmeza julgará de que maneira deve examinar minuciosamente a causa e encerrá-la de acordo com a justiça. Então, Constantino sabia que cabia ao bispo de Roma o dever e o direito de julgar esses casos, né? E que dele viria a justiça. Não de qualquer concílio na África, não de Donato, não de Ceciliano, e sim do bispo de Roma, que na época era, se eu não me engano, Melquíades, né?
Melquiades, nessa época, bispo de Roma, 32º Papa da Igreja Católica, ele reinou de 311 a 314. Ele vai morrer ainda no meio dessa controvérsia, porque ela tá ali em 313, né? Enfim, então em 313 Melquiades convocou o primeiro concílio de Latrão em Roma, que inocentou Ceciliano e condenou Donato como um cismático, né? O que aconteceu? O caso foi levado a Roma pelo imperador Constantino Magno. O Ceciliano foi a Roma e Donato foi a Roma também para eles serem julgados pelos bispos de Roma. O bispo de Roma considerou Ceciliano como inocente, primeiro que não conseguiu provar que ele era um tradutor, né? Ficou só no boca a boca, Donato acusou ele, mas não conseguiu provar efetivamente, né? E muito pior, o próprio Donato disse que ele tinha se rebatizado. E aí, pro bispo de Roma, isso era loucura. E aí, o bispo de Roma condenou Donato, né? E aí deu isso, né? Eu coloquei aqui que o Donato confessou ter se rebatizado e ele foi condenado pelo bispo de Roma, Melquiades, né? No concílio o primeiro concílio de Latrão. Então, Donato foi condenado pelo concílio, pelo bispo de Roma, o sumo pontífice, e os dois retornaram à África. Ceciliano retornou para sua cátedra e, claro, Donato não ia ficar quieto, né? Nem ia aceitar de bom tom isso aí, né? Enfim, e depois disso, um ano depois, na verdade, poucos meses depois, né? Ainda não chegou a ser um ano. Porque ele se rebatizou. Donato, ele acreditava ele defendia que os bispos, se eles se tornassem hereges depois de tornassem a fé católica, os bispos deviam ser rebatizados. Ele acreditava que se de alguma forma uma pessoa se tornou herege ou abandonou a igreja, ele tinha largado o batismo dele já não tinha mais validade. Ele tinha que ser rebatizado para se manter na igreja. Então, passando aqui. Aí teve outro concílio pouco tempo depois, né? Só que o Papa Melquiades ele já tinha morrido, né? Agora quem vai estar no lugar é o Papa Silvestre I. Enfim, Constantino, vendo que Donato ainda continuava propagando a heresia dele, ainda continuava em estado de cisma, mesmo sendo condenado pelo bispo de Roma, Constantino Constantino considerou que esse caso deveria ser de novo levado ao Papa, e o Papa promulgou agora outro concílio, um concílio em Ares, um concílio agora maior, né? Não era só para julgar Donato e Ceciliano, mas agora para julgar todo o caso. Então vários bispos orientais e ocidentais foram para Arles para participarem do concílio, ou os próprios bispos ou enviados deles, né? Enfim. Constantino, vendo a obstinação dos donatistas, convocou um concílio de Ares para todas as províncias romanas. O Papa Silvestre achou impróprio deixar Roma. Entre 40 e 50 séries foram representados. O Papa Silvestre também enviou os seus, né, mas ele mesmo quis continuar em Roma, ele não foi até o concílio. Enfim, em uma carta dos concílios dos padres, saúdam Silvestre, dizendo que ele havia acertadamente decidido não abandonar o local, abre aspas, onde os apóstolos diariamente se sentam para julgar. Né? Então aqui a gente vê os padres do concílio reconhecendo que cabia ao bispo de Roma, ele tinha essa autoridade de julgar esses casos. E que os apóstolos se sentavam para julgar. Os julgamentos do Papa eram um julgamento apostólico. Né? Ele era canônico, ele tinha força na igreja. Enfim, o concílio vai ser feito, os bispos vão discutir o caso de Donato, o rebatismo, etc, etc. E entre os cânones está reiterada a proibição do rebatismo. Aos traditores deve ser recusada a comunhão. Então, um traditor, ele está realmente recusado a comunhão, ele não está em comunhão com a igreja, mas somente se ele for culpado comprovadamente. O boca a boca não conta. Simplesmente acusar aleatoriamente um bispo de ser um traditor não conta para depor ele do seu cargo de bispo. Tampouco para que ele não esteja mais em comunhão com a igreja. Enfim, Santo Agostinho chama esse concílio de ecumênico. Diz que esse concílio foi ecumênico. Né? E realmente, na época, esse concílio tinha muita força. Foi considerado um concílio realmente católico. Né, para as igrejas não só de Roma e da África, mas era um concílio aceito por muitas sés. E aqui eu peguei uma carta de Constantino, né? E ele coloca: a sentença dada em Roma deve permanecer válida, pois o julgamento da sé apostólica deve ser respeitado antes de qualquer outro, né? Aqui é mais uma vez o Constantino reconhecendo a primazia e a jurisdição da Igreja de Roma, né? Reconhecendo que em caso de dúvida ele deveria ou qualquer outro deveria levar o caso ao bispo de Roma, ele que tinha o direito de julgar e o dever, né? E aí, olha que interessante, depois desse concílio, os donatistas apelam ao imperador,
Fala, não, imperador, isso não pode acontecer. E Constantino acha isso um absurdo. E Constantino escreve: Ó loucura insolente, eles apelam do céu à terra, de Jesus Cristo a um homem, né? Falando que o julgamento de Roma já tinha sido feito. Eles vão apelar pra quem? Pra um homem, né? Eles apelam do céu à terra. Isso é loucura. Constantino reconhecia que ele não tinha poder sobre a Igreja Católica. Que ele não tinha nada. O julgamento de Roma era decisivo. Por conta do Papa Romano. E não dele próprio. Ele mesmo reconhecia que ele não tinha força de nada. Não adiantava apelar pra Constantino, né? Ele decretou que as igrejas que os donatistas tomaram fossem entregues aos católicos. Então os donatistas agora estavam sem igreja. As igrejas dele foram entregues aos católicos, né? Em 321, Constantino relaxou suas medidas vigorosas, tendo descoberto que elas não produziam a paz, e ele implorou aos católicos que tolerassem os donatistas com paciência, o que não foi fácil, pois os cismáticos incorriam muitas vezes em violência, né? Muitos donatistas eles incorriam em violência contra os bispos, roubo e etc., tentando enfraquecer a Igreja Católica, né? Donato afirmava que apenas a sua seita era a igreja verdadeira. Donato afirmava que ele estava dentro da igreja verdadeira, que ele era um bispo verdadeiro, né? E que os outros bispos, que simplesmente estavam em comunhão com esses traditores, eram bispos falsos. Afinal, eles eram traditores, ou estavam junto a traditores, né? E ele, que se mantinha puro, era então a igreja verdadeira. Era isso que ele defendia. E ele falava: qualquer católico que se juntasse a eles era forçado a ser rebatizado. Então, se você fosse católico naquela época e confiasse em Donato, ele ia mandar você se rebatizar. Os bispos de Roma já tinham superioridade perante as outras igrejas? Já. Ah, é bem flagrante, assim, a gente consegue flagrar o bispo de Roma exercendo a autoridade dele nesses concílios, nesses temas. Então, por exemplo, se você ver, esse aqui começou na África, era algo muito africano, sabe? E o bispo de Roma foi lá e meteu o dedo dele, fez um concílio, entendeu? Então, e a gente vai ver mais casos aqui do bispo de Roma agindo, né? Enfim. Então, continuando, Donato afirmava que apenas a igreja dele era a igreja verdadeira, né? E ele era um bispo verdadeiro. E claro que a igreja verdadeira não podia se misturar com os impuros, os traditores e etc, né? E isso é muito interessante, como a gente vai ver como o Donato acaba. Aqui é interessante reconhecer que depois que Constantino, né? E depois do filho dele, que era um herege, o Constâncio, vai subir ao império o imperador Juliano, né? Que vai ser conhecido historiograficamente como Juliano o Apóstata, né? Por quê? Porque o Império Romano não era cristão ainda, ele não era católico. Não o Império, o Constantino era cristão, mas o Império Romano não era católico. Tanto que depois dele vai surgir o imperador que era pagão, né? Juliano, ele é um pagão e ele vai favorecer o paganismo dentro do território romano. Enfim, a África experimentou um período de relativa paz, mas a ascensão de Juliano em 361 mudou a face da situação. Desejava lançar o cristianismo em confusão. Então o que ele fez? Os bispos que foram perseguidos por Constantino, pelo poder imperial e pelos bispos católicos, que perderam a igreja e tal, Juliano mandou que eles voltassem a Sé. Fala, não, vocês podem ir para a África, vai lá, tal. E eles voltaram à África mesmo, né? Para gerar intriga entre os católicos, né? Permitiu que os bispos católicos que haviam sido exilados por Constâncio. Não, perdão, confundi. Falei besteira. No caso, Constâncio, que era um herege, ele exilou os bispos católicos, né? Por conta do arianismo, mas isso é outro tema. Por conta do arianismo, Constâncio, que era o filho de Constantino, ele exilou bispos católicos, bispos verdadeiros. Ele exilou eles porque o Constâncio ele era ariano, né? E em favorecendo os arianos, ele expulsou vários bispos católicos. Juliano, o apóstata, como ele tinha intenção de jogar o catolicismo em confusão, ele mandou esses católicos retornarem, justamente para gerar confusão na igreja, né? Só que o que é interessante, ele fazendo isso deu força ao catolicismo, porque os bispos agora voltaram à sua sé, voltaram agora a propagar contra o arianismo, contra os donatistas e contra qualquer outro herege que lá estivessem, né? Enfim, e para quem conhece um pouco só do arianismo, sabe que no Oriente ele foi terrível. Muitos bispos mesmo perderam seus cargos, foram mortos, foram perseguidos, né? Atanásio o Grande é um caso muito, muito clássico. Desejava lançar o cristianismo em confusão, permitiu que os bispos católicos que haviam sido exilados por Constâncio retornassem às sedes que os arianos estavam ocupando. Os donatistas que haviam sido banidos por Constante foram igualmente autorizados a retornar e receberam de volta suas basílicas. Então, nesse momento, Juliano, na intenção de jogar o cristianismo, o catolicismo em confusão, visto as várias seitas que já estavam se formando ali,
Ele mandou que todo mundo voltasse, tá? Todo mundo livre, achando que eles iam brigar, né? Eles iam sim, se derramar em sangue lá, iam brigar e tal. E os bispos se reuniram, ficou fácil agora para eles se reunirem, e os bispos católicos se reuniram e começaram a condenar os outros hereges, né? De novo, os arianos, os donatistas e qualquer outro grupo herético, né? E aqui a gente vai ter a entrada de Optato de Milevo, né? O Santo Optato de Milevo. Ele era bispo de Milevo, na Númidia, onde Donato foi bispo, né? E ele publicou sua grande obra sobre o cisma donatista, né? Sobre o cisma de Donato. Em resposta ao bispo donatista de Cartago, Parmeniano. Parmeniano, ele era o sucessor de Donato. Donato já havia morrido. E Parmeniano subiu como sucessor de Donato, né? Então perceba, esse exato momento, nós temos uma igreja católica e uma igreja de hereges, uma seita, né? Que tem sucessão, né? Eles têm sucessão entre eles, né? Visto que primeiro veio Majorino, depois Donato, e depois do Donato, Parmênio, né? E eles se afirmavam serem a igreja verdadeira. Enfim. E em seu quinto livro, ele demonstra a validade do batismo, mesmo quando conferido por pecadores, pois é conferido por Cristo, sendo o ministro apenas um instrumento. Santo Optato de Milevo, ele já vai dar uma sistematizada no batismo. Então ele vai dizer o seguinte, pô, o batismo, ele é válido, ele ele é válido, é efetivo, independente do bispo que batiza. Ah, o bispo é um herege. Conta do mesmo jeito. Ah, o meu bispo, ele tinha uma vida meio estranha. O batismo ainda assim conta, porque ele já destaca que não é a dignidade do bispo que está batizando que dá validade ao batismo. Seria muito loucura, porque o batismo ele foi instituído por Jesus Cristo. O que dá validade ao batismo é o Cristo, não é o quem batiza, né? Por isso que na Igreja Católica o batismo dos hereges até hoje vale, né? Desde que seja feito da forma correta, claro. Mas o batismo dos hereges vale. Então, se um protestante se converte à Igreja Católica, ele não é obrigado a ser rebatizado, justamente por conta dessa tradição muito antiga da Igreja, né? Então, já o contrário não é verdade, né? Os protestantes são donatistas nesse termo. Eles conferem que o batismo católico não é válido, por conta da dignidade do bispo católico, né? O que é um absurdo. Enfim, então um católico que se converte ao protestantismo, muitos protestantes vão forçar esse católico a ser rebatizado, né? Inclusive uma amiga minha que é protestante, ela foi rebatizada. Ela foi batizada na igreja católica quando criancinha e depois foi rebatizada na igreja protestante batista. O que, assim, se você olhar, eles são donatistas, né? Eles tinham uma parada bem parecida com Donato. Essa obra vai ser disponibilizada? Qual obra? A de Donato? Quer dizer, a de Santo Optato? Cara, eu posso mandar ela aqui no New Advent. Sem problema não. Enfim, continuando. Em seu quinto livro, ele demonstra a validade do batismo mesmo quando conferido por pecadores, né? Então, aqui ele já vai refutar o Donato, né? Que acreditava que o batismo, se feito por um bispo herege, ele era inválido. Então, por exemplo, meu bispo que me batizou era um tradutor. Conta ou não conta? Para Donato não contava, para a Igreja Católica contava, né? Ele chamava os donatistas de irmãos e dizia que os cismáticos poderiam ser salvos após o purgatório necessário. Isso aqui é interessante. É uma visão já diferente de Cipriano de Cartago, né? São Cipriano de Cartago defendia que o cisma ele era um pecado insano. Não tinha perdão para um cismático, nunca. Nem que ele derramasse o sangue dele por Cristo. São Cipriano de Cartago já defendia mais por esse lado. O Santo Optato de Milevo defendia que os cismáticos poderiam ser salvos, mas após um purgatório, né? Que não necessariamente era o purgatório que a gente tem hoje na doutrina católica, né? Mas era o que ele entendia que, de alguma forma, ele tinha que purgar esse pecado, né? Pode ser em vida, pode ser em outro, em outro plano, né? Mas enfim, ele acreditava por esse lado aí. Continuando. Eu peguei aqui algumas citações aqui de Santo Optato pra gente poder enxergar melhor, né? Seria de se esperar, e aqui é muito interessante que Parmeniano, né? Parmeniano e Donato, eles vão conversar um com o outro através de cartas, né? Parmeniano, ele vai dizer 7 coisas que são da igreja verdadeira. Ele vai falar, não, pra gente saber qual que é a igreja verdadeira, que no caso ele queria dizer que era dele, a gente tem que analisar sete aspectos que são da igreja, e aí a gente vai reconhecer a igreja verdadeira, né? Santo Optato reconhece 6 do que ele fala, e um deles é a sucessão. Mas para eles terem uma noção correta da trindade para o batismo ser válido, certo? Sim, sim. Por isso que eu falei, se o batismo for feito da forma correta, ele é válido, mesmo que você seja um herege, entendeu? Então, por isso que o batismo dos protestantes, de várias igrejas protestantes, é válido na igreja católica. Porque, bom, eles têm o conceito da trindade, eles batizam da forma correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
o batismo é válido. Se dissesse que o batismo não é válido por conta dos protestantes, a gente teria um problema, porque o batismo ele foi instituído não por nenhum protestante, sim por Jesus Cristo. E se eu disser que a dignidade do protestante que batiza é o que dá validade ao batismo, eu estou dizendo que um sacramento instituído por Cristo depende dos homens, né? Depende da dignidade dos homens. Isso é uma loucura. Enfim, então a Igreja Católica já tem essa parada mais sistematizada. E aqui é muito interessante que Santo Epitácio brigando com o Parmênio, ele vai comentar que a Igreja verdadeira, ela tem sucessão apostólica, né? E nesse momento, todo mundo achava que Santo Epitácio iria citar a própria sucessão, né? A sucessão dele. Fala, não, pô, antes de mim veio tal, depois Cipriano, depois tal, até chegar em um apóstolo, né? Mas, assim, Donato, ou melhor, Parmênio, ia falar a mesma coisa. Não, antes de mim veio Donato, antes de Donato veio Majorino, antes dele veio Cipriano, antes dele veio um apóstolo. Então, para resolver isso, Santo Epitácio ele cita a Igreja de Roma. E ele escreve para Parmênio assim: precisamos examinar quem primeiro se senta na cadeira e onde. Você não pode negar que sabe que na cidade de Roma, sob Pedro, pela primeira vez, a cadeira de bispo foi conferido e na qual se sentou o chefe dos apóstolos, Simão, então chamado Pedro, em cuja cadeira a unidade deve ser preservada por todos, sobre o perigo de cada apóstolo clamar para si o trono, que enfim é a primeira das dotações que Pedro logo tomou e a quem Lino sucedeu. Então o que ele está falando aqui? Ora, eu não vou citar a minha sucessão e nem você a sua. Por que a gente não olha para a igreja de Roma, que tem o primaz, o chefe dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, o bispo dos bispos, Pedro, o chefe da igreja? E depois dele vê o Lino, né? E aí ele vai comentar uma lista de papas. E aí ele vai falar, e Damaso, e agora Cirício, que é nosso colega, com quem o mundo todo conosco concorda pela comunicação de cartas comendatórias na Irmandade Comungada. Conte-nos a origem de seu trono, você que deseja reclamar para vós a Igreja Sagrada. Então o que ele está falando aqui? Ele falou, não, você é a Igreja verdadeira? Então, ora, é só a gente olhar para o trono de Pedro. Se a gente olhar para o trono de Pedro e lá tiver um donatista, realmente vocês são a Igreja verdadeira. E aí ele fala, e aí veio Damaso e Cirício, que é o nosso colega. Cirício, nós estamos em comunhão com Cirício. E Cirício conosco. Com quem o mundo todo conosco concorda. E outro aspecto que ele vai citar também é que a igreja é católica, né? Ela é universal. Ela não pode estar restrita só à África, né? Então ele vai falar que ela é universal. E ele fala, o mundo todo está em comunhão com a igreja de Roma, a qual se sentou o príncipe dos apóstolos, que hoje senta-se Cirício, né? E lá não tem nenhum donatista, eles não estão em comunhão com vocês não são a igreja verdadeira. Então esse é o argumento que Santo Optatus me leva, que em Pedro, na sucessão petrina, a gente tem a verdadeira igreja, a sucessão verdadeira. Enfim, como vós podeis fingir ter as chaves do reino dos céus, vós que lutais sacrilegamente contra a sé de Pedro, por presunção e imprudência. O Optato de Milevo, né? Ele cita isso, ele falando como vocês podem fingir ter a chave do reino do céu, porque a chave do reino do céu foi conferida a Pedro, por consequência foi conferida à igreja, né? E aí ele fala, vós que lutais sacrilegamente contra a sé de Pedro, por presunção e imprudência. Então o que ele tá falando? Os bispos da África que estavam no partido de Donato, eles não estavam em comunhão com a sé petrina. Por consequência, eles não podiam ser a igreja verdadeira, nunca. E na verdade, eles eram sacrílegos, pois lutavam contra essa rocha, a qual era a igreja romana, a sucessão de Pedro. Continuando. Aqui agora vai entrar o nosso herói, né? O personagem principal, o protagonista. Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, ele vai iniciar a sua campanha. Ele que vai finalizar o cisma donatista. Ele vai sair realmente como grande vencedor de tudo, né? Do cisma donatista. E ele vai iniciar a sua campanha vitoriosa contra o donatismo logo após ser ordenado sacerdote em 391 d.C., né? Então ali a gente vai ver ali algumas obras ou outra, mas depois ele vai entrar de cabeça em 415, mais ou menos, 413, realmente contra os donatistas, né? Desenvolveu o princípio iniciado por Santo Optato, demonstra a incoerência dos donatistas ao se arrogarem para si a autoridade divina de São Cipriano de Cartago. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que eles diziam, não, pô, a gente rebatiza, porque São Cipriano de Cartago, que era bispo e é um santo, e é um mártir, glorioso mártir, ele batizava, ele rebatizava. Logo, ele tá certo, né? A gente não tá inventando isso, estamos tirando dele, que era um grande santo. E é interessante que Santo Agostinho vai argumentar o seguinte, não, mas realmente,
realmente. São Cipriano de Cartago era um grande santo, era um Marte, né? Mas será que ele era maior que Pedro, que era apóstolo em Marte? Então é muito interessante. A gente vai ver toda hora eles falando da igreja de Roma. Pra igreja de Roma, é só olhar pra igreja de Roma. Dela sai a comunhão, dela sai a virtude, dela sai a justiça, né? Enfim. Então ele coloca: a igreja é católica, difundida por todo o mundo e, se necessário, una e unida. Ou, perdão, e necessariamente una e unida. Apela-se à sede de Roma, onde a sucessão dos bispos é ininterrupta a partir do próprio São Pedro. Santo Agostinho toma emprestado a sua lista dos papas de Santo Optato, e em seu salmo cristaliza o argumento na famosa frase: essa é a rocha contra a qual as orgulhosas portas do inferno não prevalecerão. Um apelo adicional é feito à Igreja Oriental e especialmente às igrejas apostólicas, quais São Pedro, São Paulo e São João dirigiram epístolas. Elas não estavam em comunhão com os donatistas, né? Então o que ele está querendo dizer? Que quando a gente pega as igrejas principais, elas não estão em comunhão com os donatistas. E que muito pior, a igreja, a qual é a rocha principal, a igreja de Roma, muito menos. Então, e ela é a rocha a qual as portas do inferno não podem vencer. Então, como o Santo Optato pode estar certo? Então aqui eu peguei algumas citações de Santo Agostinho, pra gente investigar também contra os donatistas. Aqui eu esqueci de colocar a obra, na verdade, eu acho. Mas é na epístola contra os donatistas, na obra dele contra os donatistas. Na verdade, eu vou pegar depois todas essas obras aqui e vou colocar. Mas ele realmente rebatizava ou era mentira? Qual? São Cipriano? Ou Donato? Enfim, enquanto você escreve, eu vou comentando aqui. Eu vou colocar essas citações todas aqui no. Eu peguei no New Agement, né? Eu vou colocar todas no final da aula aí e aí fica fácil pra todo mundo julgar. Sim, São Cipriano rebatizava. Inclusive, São Cipriano briga com o Papa Santo Estevão. Porque São Cipriano acreditava no rebatismo e o Papa Santo Estevão dizia que não, que isso era loucura. E depois vai ter um concílio onde a vontade do Papa vai sair vitoriosa. Continuando, né? Algumas citações de Santo Agostinho. Ele coloca: ninguém, mesmo que bom, pode purificar o outro por seus próprios méritos. Quem batiza não transmite a sua pureza, mas administra o que é de Deus. Assim como Cristo, atuando por meio de ministro indigno, age por sua própria virtude. Então o que ele está dizendo? A dignidade do batismo, ela depende do Cristo, pois foi ele que o instituiu. Não depende da dignidade de quem está batizando. Quem está batizando não passa a sua pureza ao batizado. Pelo contrário, administra o que foi dado por Cristo. Isso é muito interessante porque muita gente acha que a Igreja Católica inventa as coisas, ou sei lá o que, ela que decide do nada. Não, ela guarda o que ela recebeu de Cristo. Então, por exemplo, um casamento que foi celebrado de forma correta, a Igreja Católica não pode separar. Nem o Papa pode separar. Se o casamento foi válido, nem o Papa pode separar. Por quê? Porque não é o Papa que inventou o casamento. Não é o Papa que dá validade a um casamento. O Papa administra a ordenação que é de Cristo, que é o sacramento, né? Então peguei o casamento como exemplo, mas isso vale para todos os sacramentos. A igreja não cria os sacramentos, não inventa eles, faz do jeito que quer, só para ser bonitinho. A igreja recebeu isso dos apóstolos e os administra, né? Então a igreja não pode rebatizar, isso não existe, porque o batismo, ele, a primeira vez, ele é válido. Enfim, e Santo Agostinho, ele é o primeiro a sistematizar isso. Colocar como a dignidade de quem está batizando não passa para o outro, né? Ou seja, até mesmo se um donatista batizasse, esse batismo era válido para a visão de Santo Agostinho, entende? Hum, tem? Ah, tá. Vou anotar aqui. Tá, beleza. Obrigado, meu amor. Beijo. Então, continuando. Agostinho. Eu fui lá, não tinha horário. Então, continuando. Agostinho, ele vai sistematizar essa parada do batismo. Essa apresentação vai ficar gravada para consulta posterior? Vai sim. Vai, não vai? Você tá gravando, Johnny? Johnny Boy? Ah, tá. Então vai sim. O Johnny Boy posteriormente aí disponibiliza para vocês. Continuando. Então o Santo Agostinho ele vai sistematizar essa parada do batismo, justamente pra gente poder entender que, cara, a igreja não inventa, ela não faz porque é bonitinho fazer, dar o batismo de novo, e etc. A igreja administra o que ela recebeu dos apóstolos, e que os apóstolos receberam de Cristo, entende? Enfim.
Se o pecado dos hereges não destruiu a santidade da igreja quando foram recebidos sem rebatismo, então os donatistas não têm justificativa para sua separação. Ao contrário, eles praticam um verdadeiro sacrilégio de cisma, né? Então, o Santo Agostinho está dizendo que os donatistas eles são cismáticos, né? Porque, e mais ainda, os pecadores que estão dentro da igreja, eles não mancham a igreja. Muita gente diz, a igreja é santa e pecadora. Isso é heresia. A igreja é 100% santa, perfeita, imaculada, né? E os membros dela, que mesmo sendo indignos, não conseguem macular a dignidade da igreja, porque a dignidade da igreja não depende dos membros que estão nela, depende do Cristo, pois foi ele que instituiu a igreja. Simples assim, ó, lógica básica, né? Santo Agostinho, como Santo Optato, também chama os donatistas de irmãos, né? E ele cita: venham, irmãos donatistas, se desejam ser unidos à videira. É penoso quando lhe vemos assim cortados. Numere a sacerdotes, inclusive desde a cadeira de Pedro, e nessa ordem de padre, veja quem lhe sucedeu. Essa é a rocha na qual as portas do inferno não podem conquistar. Todos os que se regozijam na paz só julgam verdadeiramente, né? Então, ele chama os irmãos donatistas que estavam em cisma a retornarem à unidade da videira verdadeira. É penoso lhe verem assim cortados, apartados da unidade da igreja, né? E ele fala para numerar os sacerdotes, desde a cadeira de Pedro. E nessa ordem, essa é a rocha na qual as portas do inferno não podem conquistar. A sucessão petrina. Essa é a rocha na qual nós temos certezas de que estamos na igreja verdadeira, a igreja do Cristo, a qual as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então ele faz outra citação, aqui agora eu coloquei as citações certinha. Enfim, viam que Ceciliano estavam unidos por carta de comunhão à Igreja Romana, na qual sempre residiu a primazia da cadeira apostólica, da cátedra apostólica, né? Então Santo Agostinho está falando que o bispo de Roma ele estava unido a Ceciliano. Ceciliano era um bispo verdadeiro, pois a Igreja de Roma estava unida a ele, eles estavam em comunhão, não estava em comunhão com Donato. Enfim, e Santo Agostinho, dentro dessa, desse contexto, né, ele tem uma das citações mais lindas dele, né, que é: fora da Igreja Católica pode-se ter tudo, exceto a salvação. Pode-se ter honra, pode-se ter os sacramentos, pode até cantar aleluia, pode-se responder amém, pode-se ter o evangelho, pode-se ter fé e até pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nunca se poderá encontrar a salvação, exceto na Igreja Católica. A salvação ordinária, a qual Cristo prometeu à sua igreja, pertence à Igreja Católica. Um outro que está apartado não pode julgar para si ser a igreja que salva, entende? Não pode apartar para si, não pode julgar para si, clamar para si ser a igreja verdadeira. Pois a igreja verdadeira é aquele que tem a sucessão petrina. Se Santo Agostinho citou até Símaco e Damaso, né, Damaso e Símaco, eu cito até Francisco e Leão, né? Essa é a fé verdadeira, essa é a rocha da qual as portas do inferno não podem prevalecer. Enfim, ele também contra os maniqueus, né? Ele também tem um outro argumento que é interessante. Ele fala: seguia a ordem da sucessão episcopal desde o próprio assento de Pedro até o bispo atual. Essa é a rocha da qual os orgulhosos não vencem, né? A sé petrina. Em qual obra foi dito isso? Eu coloquei aqui. Ele é o sermão a Cacerense Ecclesia Plebem. Coloquei. Por que eu coloquei em latim? Por que eu não traduzi, velho? Ah, é porque eu peguei no New Advent, sei lá em latim. Mas enfim, esse aqui é o sermão a. Eu acho que é Cesário, se eu não me engano. Mas eu vou mandar no New Advent com link. Aí você vai conseguir ver com link. Só tem que traduzir pro português, né? Porque tudo lá é em inglês. Mas seja de boa. A outra que é contra os maniqueus e a outra é a Epístola 43 dele. Continuando. E ele comenta: se a sucessão de bispos é tomada em conta, quanto mais certa e benéfico a igreja que nós reconhecemos chega até Pedro, mesmo aquele que importou a figura da igreja inteira. O Senhor lhe disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores em ordem de sucessão ininterrupta foram estes: Clemente, Anacleto, Evaristo, Alexandre, Cício, Telésforo e Higínio, Aniceto, Pio, Sótero, Eleutério, Vitor, Caferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lício, Estevão, Cisto, Dionísio, Félix,
Eutiquiano, Caio, Marcelino, Marcelo, Eusébio, Melquíades, Silvestre, Marcos, Júlio, Libério, Damaso, Cirício, cujo sucessor é o presente bispo Anastácio. Nessa ordem de sucessão, nenhum bispo donatista é encontrado. Então, Santo Agostinho está falando o que é óbvio. Quando eu olho para a sede de Pedro, vocês são a igreja verdadeira, né? Então, quando eu olho para a sede de Pedro, não tem nenhum donatista. Então, como vocês podem ser a igreja verdadeira? Nessa ordem não se encontra nenhum donatista. E é essa ordem que importa. Essa é a ordem da justiça, a qual é a igreja. Se nela não é encontrado nenhum donatista, o donatismo não pode ser a igreja verdadeira. Simples, né? Eu tava até vendo também, né, alguns protestantes, uns vídeos, né? Eles falam, não, será que Agostinho era católico romano? Pô, é só você pensar, pô, você citaria as coisas que Santo Agostinho cita? Você falaria as coisas que Santo Agostinho fala? Se você é presbiteriano e tá argumentando contra um batista sobre o batismo infantil, você citaria a cátedra de Pedro? Fala, não, porque agora, ó, Leão se senta na cadeira de Pedro e ele batiza crianças. Quer ajuda aí? Como assim? Dá aula. Não, obrigado. Tamo junto. Hoje você vai conseguir tirar essa folga. Enfim. Posteriormente, né, vai ter um concílio em Cartago, né? Esse concílio em Cartago, Santo Agostinho vai rebater os donatistas, né? E rebatendo os donatistas, Agostinho vai sair como grande vitorioso desse concílio, né? Vai ser mais ou menos em 419, se eu não me engano, cara. Enfim. E Santo Agostinho vai sair como grande vencedor desse concílio, né? Vai ser realmente uma vitória, assim, cara, avassaladora. Agostinho sai como grande vencedor, tanto que o Império Romano, né, que estava aliado à igreja naquele momento, reconhece que os bispos donatistas e qualquer outro tinham que ser banidos, os pelagianos e tal, que também já estavam começando a aparecer, né. Enfim, só pra ver aqui. Beleza. Santo Agostinho, ele vai argumentar muito, né? E naquela época vai ser Honório. Honório vai ser o imperador romano, né? E Honório, vendo a vitória de Santo Agostinho, porque para todos os bispos ele saiu realmente como vitorioso, o Concílio da África, ele foi um grande concílio, apesar de ser local, ele tinha uma validade muito grande. Ele foi inclusive atestado pelo bispo de Roma, né? Então ele tinha muita validade. Então Santo Agostinho ele sai como grande vencedor desse concílio. Eram mais ou menos 286 bispos, né? Era uma quantidade razoável, né? E várias séries ali estavam sendo representadas. É... Enfim, é isso. Acho que eu não tô perdendo nenhum detalhe, não. Então, no final das contas, Honório ele emite uma lei final contra os donatistas, renovando a legislação antiga e acionando uma escala de multas para o clero donatista. Então, após a vitória de Santo Agostinho no concílio de Hipona, e justamente é interessante que esses argumentos de Santo Agostinho e o Concílio de Hipona vai se tornar agora dogma de fé para a Igreja Católica, que é, por exemplo, a necessidade do batismo para ser salvo, o pecado original e a graça, como a graça é infundida no batismo, e essa graça ela coopera para as boas obras, né? Porque posteriormente vai surgir um bispo chamado Pelágio, inclusive vai ser a nossa próxima aula já semana que vem. Semana que semana que vem já vai ser a nossa próxima aula. E aí a gente vai falar sobre o cisma pelagiano, né? Que justamente vai estar muito dentro disso aqui ainda. Santo Agostinho também vai acusar os pelagianos, né? Enfim, e ele vai falar muito sobre o batismo, né? E sobre essa realidade. E, para finalizar, o donatismo ele começa a morrer aos poucos nesse momento. Depois do concílio de Cartago, né? Do grande concílio da África, né? Também chamado assim. O donatismo ele tem uma ferida que não tem mais como estancar, né? E ele começa a morrer aos poucos, né? E para todo o mundo, Santo Agostinho foi o grande vencedor. Tanto que depois, contra Pelágio, outros vão comentar: não, a gente está a favor com Santo Agostinho. Entendeu? A gente tem a mesma fé que Santo Agostinho, entendeu? Dizendo que Santo Agostinho era o padrão de fé, né? Enfim, o donatismo desapareceu completamente com a ascensão dos sarracenos, né? Então, com a ascensão dos maometanos, né? Acabou o donatismo. A gente não encontra mais nenhum bispo donatista ou qualquer partidário donatista. Realmente, ele é o fim dessa heresia.
E aí eu peguei outra citação aqui do contra Parmênio, né? Ele coloca: Chicônio, atacado por todos os lados pelas vozes das páginas sagradas, acordou e viu a Igreja de Deus difundida por todo o mundo. Porque Santo Agostinho argumentava que para a igreja ser a igreja verdadeira, ela tinha vários aspectos, né? E Donato concordava com isso. E Parmênio também. Concordava com isso, que era a igreja primeira, ela é una, ela é católica, né? Ela é difundida por todo o mundo, ela é universal. E ela tem a sucessão dos bispos, principalmente a sucessão de Pedro. E aí ela coloca que a igreja era espalhada por todo mundo, e não somente na África, como Donato afirmava que a igreja dele era verdadeira e a igreja dele era só na África, enquanto a igreja católica era difundida por todo o orbe do universo. Por todo o orbe do globo, na verdade, perdão. Enfim, vendo que a igreja de Deus é difundida por todo o mundo, como havia sido prevista e predito dela muito tempo antes pelos corações e bocas dos santos, e vendo isso, ele se comprometeu a demonstrar e afirmar contra seu próprio partido que nenhum pecado do homem, por mais vil e monstruoso que seja, pode interferir nas promessas de Deus. Nem qualquer impiedade de qualquer pessoa dentro da igreja pode fazer com que a palavra de Deus seja anulada. Quanto à existência e difusão da igreja até os confins da terra, que foi prometida aos padres e agora é manifestada. E agora é manifesta. Né? Então, é isso aí. Esse foi a controvérsia do Donatista. A gente passou por várias citações até o fim dela, né? Claro que simplesmente ela não acabou, né? Num dia pra noite, né? Ela foi acabando aos poucos, né? E a realidade dela foi também se mostrando aos poucos. Enfim. Então a gente consegue perceber essa realidade da igreja, né? De contra os hereges e contra aqueles que afirmam serem eles a igreja verdadeira, serem eles a igreja que segue os verdadeiros mandamentos de Cristo, os puros, né? A gente tem a Sé Petrina. Ela é a confirmação perfeita, né? E Santo Agostinho falava isso. Então é interessante ver. Eu vi um vídeo, né, do pessoal protestante comentando: Santo Agostinho era católico romano, será? Né? E eles pegavam algumas citações e falavam: não, aqui ó, Santo Agostinho tá citando as escrituras, ele era protestante. Cara, bizarro, porque todo mundo que estuda, vê Santo Agostinho, sabe que ele era da CCB. Tanto que sacanagem. Cara, qualquer um que vê as citações de Santo Agostinho vê que ele era um bispo católico, cara. E muito católico romano, de passagem. Enfim, então, a aula foi isso aí. Agradeço a todos que estavam aqui. Para encerrar, a gente encerra com o Pai Nosso, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a declarar? Ficou alguma coisa estranha aí? Em qual canal vão colocar as obras? Tem o meu canal, mas também tem o canal do Rosário aí, vai estar lá. Enfim, então, não tendo nenhuma dúvida, vamos rezar um Pai Nosso e a gente encerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Eita, esqueci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur... Ó, tô tanto tempo sem rezar em latim que eu esqueci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amen.